Se eu te pedisse para falar um pouco sobre filosofia, qualquer coisa que te venha à mente aí, sei lá, os primeiros nomes aí que te viessem à cabeça, mesmo que você não seja da área, não seja aí um grande entendedor, uma grande entendedora da filosofia, é muito provável que você citasse o nome de vários homens, de vários filósofos. Platão, Sócrates, Nietzsche, Foucault, Agostinho, enfim. Talvez você citasse alguns desses aí, que são os mais famosos, os mais conhecidos, os mais tradicionais na história da filosofia. E, gente, de fato, é muito comum, inclusive é uma área que até hoje é muito dominada aí pelos homens, mas não que não tenham existido e não existam hoje em dia mulheres na filosofia. O fato é que muitas vezes a história dessas mulheres foi apagada, foi diminuída, mas o meu livro de hoje, a indicação que eu tenho para você hoje é o livro Filósofas, né, da Natasha Hahnemann e da Fabiana Lessa, que são duas queridas, assim, são duas autoras, professoras maravilhosas, que fizeram, gente, nesse livro, um trabalho de resgate. Então, esse livro aqui, né, ele é um livro, ó, bem grossinho, assim, um livro de, sabe, de fôlego, porque as autoras foram buscar lá desde a antiguidade até chegar nos dias de hoje, em todos os períodos tradicionais da filosofia, foram resgatar aí a história e as contribuições de dezenas de mulheres que, enfim, produziram filosofia, pensaram filosofia, e, gente, que a gente não conhece. Se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe, eu fiz graduação em filosofia, né? Cheguei a fazer mestrado, doutorado, etc. E eu vou falar para vocês que, assim, eu não me lembro de ter estudado nenhuma mulher durante a graduação inteira, né? Que é o período assim mais amplo. O mestrado e o doutorado já são mais focados na pesquisa, então é um pouco diferente a dinâmica, né? Mas na graduação, que eu passei ali por todos os períodos, por todas as áreas da filosofia, gente, no máximo, sabe, como referência assim de uma comentadora aqui, uma comentadora aqui, ali. Agora, livros de mulheres filósofas, sinceramente, não me lembro de ter estudado, não foi alguma coisa assim que teve algum destaque em todo o período ali de graduação. E aí, conforme eu estava lendo esse livro, né, esse livro aqui ele é como se fosse assim, uma grande enciclopédia de biografias. Então, você pode ler tudo numa tacada só, você pode ler ali numa sequência, ou você pode usar como uma espécie de consulta. Então, eu quero conhecer as filósofas do período medieval, por exemplo. E aí você pode ir lá, ele é dividido por sessões, então você pode pegar lá aquelas filósofas. Algumas têm mais material, né, tem mais conteúdo e dá para você se aprofundar um pouco mais naquilo. Outras, infelizmente, né, como eu falei aqui no início, não tem tanto material assim, algumas coisas foram perdidas, infelizmente. Já na história da filosofia em geral, muita coisa acaba sendo perdida, né? Mas, especialmente em relação às mulheres, aí, gente, piorou, né? Muita coisa, infelizmente, foi perdida. Mas, ainda assim, eu achei, assim, maravilhoso o trabalho que as autoras fizeram aqui, porque elas vão passando, período a período, contando a história de várias mulheres, suas contribuições. Muitas delas tinham algum tipo de relacionamento amoroso ou de amizade com algum filósofo que ficou mais famoso na tradição. E aí a gente vai ver uma coisa que muita gente não sabe, que é a contribuição delas, que às vezes ficou ofuscada pela, né, pela fala ali daquele filósofo que entrou no cânone da filosofia, né, que entrou aí na história, na tradição da filosofia. Então, é um trabalho de muito fôlego. E recentemente, né, porque essa minha edição aqui é de 2022 ou 23, se eu não me engano. Eu sei que recentemente foi atualizado aí com inclusão de filósofas indígenas também, tem algumas atualizações na filosofia contemporânea. Então, eu sei que as novas edições já estão saindo com esse capítulo e quem tem no Kindle, por exemplo, né, quem tem a edição digital, já está disponível, já está ali atualizado o arquivo. Então, vale muito a pena você conhecer.
Mas esse livro, ele acabou me fazendo lembrar de um outro livro, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Né? Virginia Woolf foi uma escritora, escreveu tanto textos de ficção quanto textos de não ficção. E por que o Filósofas me fez lembrar de Um Teto Todo Seu? Porque Um Teto Todo Seu é uma espécie de um ensaio, uma reflexão ali que a Virginia faz, dizendo o seguinte: por que a gente tem tão poucas mulheres na literatura? Percebam, aí ela já vai para outro lado, que é o lado da literatura. Que se a gente for parar para pensar, é muito mais fácil também, mesmo na literatura, a gente lembrar de mais nomes de autores, né, homens, do que de mulheres, né, que escreveram aí. E claro, mais contemporaneamente a gente pode pensar aí em toda a comunidade LGBT e tal, que aí menos ainda, né? Mas toda essa discussão aí mais tradicional, né, de homens e mulheres, e a Virginia vai trazer aqui nesse livro que, ao longo da história, alguns impedimentos, algumas situações, e ela destaca duas situações aqui, foram, assim, importantíssimas para que as mulheres tivessem mais dificuldade para escrever, para serem autoras. E aí ela vai destacar, primeiro, né, o fato de não ter grana, porque muitas mulheres, ao longo da história toda, não tinham dinheiro próprio, dependiam ou do pai ou do marido. E aí, se você não tem dinheiro próprio, né, dinheiro também compra o quê? Compra tempo, né? Compra tempo para você poder se dedicar ali ao seu ofício. E muitas vezes você precisa, né? Os autores antes precisavam pagar para serem publicados. Mês passado, por exemplo, eu estava lendo O Morro dos Ventos Uivantes com o meu clube do livro e tinha ali na introdução alguns comentários sobre a publicação e etc. E falava que as irmãs Brontë elas tiveram que pagar, né, a sua publicação de início. Depois, claro, quando o livro vai fazendo sucesso e tal, acabam conseguindo vender esses direitos. Mas muitas vezes tem que pagar e tem que usar, no caso elas usaram, né, nomes masculinos, pseudônimos. Na verdade, no caso das irmãs Brontë, foram pseudônimos assim mais ambíguos, né? Não dá para entender muito bem se eram homens ou mulheres, mas as pessoas ali, os primeiros leitores, tomaram como sendo nomes de homens, né? Tomaram como sendo autoria masculina de O Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, por aí vai. Só depois que elas acabaram se revelando como mulheres. E aí é muito interessante perceber a diferença de tratamento, né? Porque enquanto o livro está sendo tratado como uma obra de um homem, ele tem um tipo de recepção. Quando descobrem que foram mulheres que escreveram, aí, meu Deus, como assim? Que negócio é esse? Que escândalo, que absurdo, que não sei o quê. Então, a Virginia Woolf, ela fala sobre isso, né? O fato de, precisar de dinheiro, porque muitas vezes precisava pagar para publicar, né? A própria Jane Austen também teve ali suas dificuldades, nem sempre os romances eram aceitos e tal. E a segunda dificuldade que a própria Jane Austen também enfrentou, e que a Virginia fala aqui, que é ter um teto só seu, um teto todo seu. Quer dizer, ter um espaço sossegado, privado, sem ter ninguém pentelhando o seu juízo, para poder escrever. E aí a Virginia vai trazendo que essa informação, né, de que as mulheres no passado, e infelizmente muitas até hoje, não têm um espaço sossegado de estudos. Até quando a gente vai ver filmes, séries de ficção, a gente repara isso, né? Que os homens têm ali um cômodo na casa, isolado, um escritório, né? Uma biblioteca, alguma coisa, que é de uso privativo. Ele se tranca ali e acabou, ninguém se mete. Agora, as mulheres não. Então, muitas vezes elas têm que escrever no meio da sala, tem que escrever ali na cozinha, com um monte de gente passando, com gente falando. Então, você imagina, gente, o tanto de atenção, sabe, de foco que você precisa ter para conseguir criar uma história coerente, para conseguir desenvolver um raciocínio com esse tanto de interrupção, com esse tanto de gente passando e falando e às vezes chamando. E vamos lembrar, né, que muitas mulheres tinham que fazer lá as tarefas da casa ou serem educadas para serem boas esposas, enfim. E aí, qual é o tempo que essa mulher tem, né, para ela se desenvolver, para ela crescer e para ela poder desenvolver também seus talentos, seus interesses, seja na área da literatura, como a Virginia Woolf aqui vai trazer, seja
na área da filosofia, né? E por isso que esses dois livros acabaram assim, um me lembrando o outro, né? Um Teto Todo Seu eu já tinha lido, acho que em 2021, mas conforme eu fui lendo aqui o Filósofas, gente, são dois livros assim que andam de mãos dadas. E aí, desde então, eu tenho procurado ficar um pouco mais atenta. É bem verdade que muito da minha biblioteca, vocês estão vendo aqui atrás, e também de e-books, né? É verdade que muitos ainda são de homens, isso acontece. Mas eu tenho procurado ficar um pouco mais atenta aí para a escrita das mulheres, eu tenho procurado ficar mais atenta para que a minha biblioteca seja um pouco mais diversa, porque afinal de contas, gente, não é só, mas é ter mulher só porque é mulher. Não, é para a gente trazer diversidade, para a gente trazer diferentes pontos de vista. Porque quando a gente fala sobre a importância de ter autores e autoras diversos, de você ter homens e mulheres, de ter negros e brancos, de ter pessoas de outros países, asiáticos de diversos países da Ásia, africanos de diversos países da África, a gente vai ganhando perspectiva. Tem uma frase aí que diz, né, que o leitor ele vive 1000 vidas em uma só, né? Como se a gente pudesse viver assim várias vidas através dos personagens que a gente lê. Só que a gente não pode esquecer que o autor ou a autora, enfim, traz também muito de si, da sua perspectiva, da sua vivência para os seus personagens. Então, e cada vez mais que eu vou lendo, que eu vou conhecendo autores diferentes, eu percebo que a vida deles, a vida delas, influencia muito aquilo que eles escrevem, que elas escrevem, e o quanto que é muito mais rico, o quanto que a gente ganha em perspectiva, em empatia, em ampliar a nossa visão de mundo, quando a gente tem um repertório literário e filosófico mais diverso, mais variado. Por isso, tenho procurado ficar atenta, trazer aí autores de diversas etnias, de diversos países, de gêneros e etc., para justamente trazer, enriquecer essa experiência literária, essa experiência filosófica que eu tenho. E por isso eu quis falar hoje, quis compartilhar com você hoje essas duas indicações. Seria difícil, gente, eu comentar assim, ponto a ponto, porque são dois livros que, se eu pudesse, eu comentaria linha a linha, né? São excelentes, trazem, apesar de serem propostas diferentes, como eu falei, o Filósofas é mais uma espécie de uma biblioteca e uma enciclopédia de biografias, e o Teto Todo Seu é mais um ensaio ali, uma reflexão, né, sobre o assunto, mas os dois se complementam assim muito bem, e eu recomendo demais. Se você não conhece, recomendo demais que você conheça. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo no dia que ele está sendo lançado, Um Teto Todo Seu, nessa edição aqui da Tordesilhas, está lá com uma promoção na Amazon, acho que estava R$19 naquele Prime Day da Amazon, mas mesmo se você estiver assistindo depois, em outro momento, eu acho que vale muito a pena você aproveitar, ler esse livro, porque, gente, é excelente, é maravilhoso, vai te trazer uma outra perspectiva aí para as suas leituras. Então, me conta se você já prestou atenção nisso, se você já notou como é que anda aí o equilíbrio entre homens e mulheres aí na sua biblioteca. Se quiser, me conta aqui embaixo se você tem uma autora preferida. Enfim, como é que você lida com tudo isso? Se você acha que é importante essa diversidade de perspectivas nos livros. Enfim, vamos continuar essa conversa aqui. Esse vídeo é só para te provocar aí essas reflexões e para a gente começar uma conversa também. Como sempre, eu espero você nos comentários. Eu adoro as conversas que a gente cria por ali. E, claro, eu te espero no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!